O papo hoje é cimentação. Pode ser coroa, onlay, overlay, pode ser de resina, cerâmica, pode ser sobre dente, sobre implante, não importa. Eu quero dar uma dica para te ajudar ainda mais na cimentação aí no seu consultório. Primeira coisa que eu quero falar com você, deixar muito bem claro, que é o seguinte: tem muita gente que me manda perguntas sobre cimentação e geralmente fala assim: eu tenho que cimentar uma coroa, que cimento eu uso? Eu tenho que cimentar um onlay, que adesivo que eu uso? É uma zircônia, o que eu vou fazer? O que realmente eu recebo é uma pergunta muito pontual, sem um contexto do que está acontecendo. E quando eu vou escolher não só o cimento, mas se precisar também o adesivo, eu tenho que entender que tanto o que eu vou cimentar como aonde eu vou cimentar influencia completamente nessas escolhas. Então a gente precisa saber exatamente não só que material que é feito essa restauração, que tipo de restauração é, mas também como está esse preparo. Se esse preparo é dentina exposta, se tem término de esmalte, se é supra ou subgengival. Tudo isso impacta. Então, por exemplo, hoje as nossas cimentações devem ser adesivas. A gente tem que procurar fazer sempre a cimentação adesiva. É sempre vantajoso, a gente consegue ter longevidade melhor, a gente consegue um selamento melhor da união da restauração com o dente. Por quê? Porque quando a gente usava antigamente o fosfato de zinco ele é hidrossolúvel, né? Ele tem baixa solubilidade, ele ainda é solúvel à água, ou no caso, à saliva. Por isso é tão importante, quando vai utilizar o fosfato de zinco, ter um coping metálico, que a adaptação do coping metálico no término é muito superior do que a adaptação de uma cerâmica ou de resina ainda hoje. Agora, independente disso, a cimentação adesiva, mesmo em casos de coping metálico, ele consegue melhorar a performance a longo prazo dessas restaurações. Então, sempre que possível, a gente cria a capacidade de adesão. Agora, presta atenção, não esquece o cimento fosfato de zinco, ele ainda serve. Pode esquecer o ionômero modificado por ionômero modificado, essas coisas aí não importam. Mas o fosfato de zinco ainda tem indicação, tanto o fosfato de zinco como a coroa metalocerâmica. Quais situações ainda é indicado eles? No caso de coroa sobre implante, sobre munhão universal, aonde o preparo está subgengival, você não consegue isolar, você precisa remover ali o excesso de uma maneira tranquila, não pode ficar nenhum resíduo subgengival, então não é indicado a cimentação adesiva, nesse caso é indicado a cimentação com fosfato de zinco. E a outra situação é no dente onde não é possível fazer o isolamento absoluto, onde você não vai ter um controle total dessa cimentação. Então o ideal é usar a coroa metalocerâmica com fosfato de zinco, porque daí você consegue uma boa adaptação marginal da tua restauração e fazer a remoção correta desse excesso. Olá, chicos! Disfrutando ao vídeo? Então, dale a me gusta e suscríbete ao canal. Esto es muy importante para que o canal cresça e podemos ter mais vídeos para ti. Assim que dale a me gusta e suscríbete já. Graças! Quando a gente vai trabalhar com cimentação adesiva, e essa tem que ser a nossa preferência, a gente tem que ter algumas coisas em mente. Primeiro, a preferência sempre por preparos supragengivais. Por quê? Primeiro, para você trabalhar isolado, para que você consiga fazer a remoção de todos esses excessos, para você ter o controle total de você não só não ter excesso, mas também para você não ter nenhuma falha, para ter um selamento marginal perfeito. E a outra situação que é muito importante, o preparo supragengival, é por conta da presença de uma margem em esmalte. Porque quando você não tem essa margem de esmalte, quando a tua margem é em dentina, o índice de falhas ela aumenta muito. Então é importante as margens dos nossos preparos com cimentação adesiva, sempre que possível, ser em esmalte. Agora, para a escolha de cimento adesivo, a gente vai falar um pouquinho mais. Deixa eu falar do que a maioria dos dentistas acabam utilizando e muitos acabam perguntando, que é o tal do cimento autocondicionante e autoadesivo. Por exemplo, o 200, 7TP, eu acho que é, e tem outros aí de outras marcas Multilink também, que você pode ter por aí. Esses cimentos, por ser autoadesivo e autocondicionante, ele não precisaria nem fazer o uso de ácido fosfórico e nem a utilização de um adesivo. Eu acho que esse cimento pegou muito e foi muito utilizado pela forma que ele foi vendido. Eu vou falar por mim, mas eu tenho certeza que você também deve se identificar com isso. Há muitos anos atrás, eu trabalhava só com coroa metalocerâmica e cimentação com fosfato de zinco. E trabalhava muito bem, não tinha problema nenhum, só que começou o mercado, né, os pacientes a procurar mais restaurações sem metais, e daí a gente precisou começar a fazer o uso de cimentação adesiva, que não era muito confiável na época, mas a gente tinha que utilizar. E o 200, na verdade, ele não era nem do jeito que era hoje o clique, ele tinha uma pistolinha, tinha que colocar também num agitador lá de amalgamador, a trabalheira para conseguir usar aquilo lá. Mas o que acontece? Ele entrou no mercado como se ele fosse assim, o fosfato de zinco
feito em resina, aonde você conseguiria cimentar qualquer coisa em qualquer situação, qualquer hora. Por exemplo, não importa se era subgengival, se não era, a gente utilizava ele igual utilizava fosfato de zinco. A gente fazia aquela profilaxia no preparo, passava um ventinho, colocava 2 algodão do lado, tá sequinho, bota cimento ali, polimeriza, tira o excesso e acabou. Só que essa cimentação não era adequada. Eu até vou falar um pouquinho da característica do cimento, mas ela não era adequada por quê? Porque, por exemplo, o autocondicionante, ele até funciona mal em dentina, mas não funciona em esmalte. Quando você tem um término de esmalte, ou mesmo quando você tem ali um núcleo metálico, isso precisa ser adequado mesmo para esse tipo de cimento. Muita gente eu já vi utilizar esse cimento falando que não precisava fazer o preparo da peça, por exemplo, um erro absurdo. Você tem sim que fazer o preparo da peça normal. Então, com esse cimento, você precisava fazer um condicionamento, tanto do preparo, onde você tem término de esmalte, você precisava condicionar esse término de esmalte, por exemplo, com ácido fosfórico, e no caso de um núcleo metálico, você fazer o jateamento, o silano. Se você tivesse um pino ali de fibra de vidro com uma reconstrução de resina, você tinha que fazer um jateamento, uso de silano também, para você ter uma cimentação adequada com esse tipo de adesivo nesse tipo de substrato. E em relação à peça, você também deveria fazer um preparo dependendo da peça que você tem ali, porque ele não condiciona de maneira adequada a peça também. E daí você tem falhas frequentes, somado com as características que não são tão boas, por exemplo, desses tipos de cimento. A maioria desses cimentos autocondicionantes e autoadesivos, se não todos, eles contêm na sua composição amina terciária para poder fazer justamente o condicionamento químico, que ele é dual, né? Então ele tem condicionamento fotoativado e tem também a polinização química pela presença dessa amina terciária. E ela não só degrada muito rápido, ou seja, logo essa cimentação ela já era, mas também ela mancha com muita facilidade. Tanto que o 200 colocava lá, que não era indicado para dentes anteriores. Não era porque a presa dele, por ser dual, era muito rápida, não. É por conta justamente desse manchamento pela presença da amina terciária. Então, a primeira coisa que eu queria falar, assim, corra desse tipo de cimento. Evita esse tipo de cimento porque é roubada para você, é roubada para o teu paciente também a médio e longo prazo, tá? Então foge dele. E saindo deles, que você vai ter de opção de utilizar é um cimento dual tradicional ou um cimento fotoativado tradicional, que você vai ter que fazer o uso de adesivo também. E daí a maneira que você vai utilizar o adesivo depende do que você tem no substrato. Se você fez o IDS ou se você não fez, se a tua margem tem esmalte ou não tem, se tem resina ou não tem, se tem núcleo metálico ou não tem, você tem que fazer adequação para cada um desses tipos de substratos diferentes que você tem ali. Por isso que a ideia do IDS, fazer toda a adequação assim que você terminar o preparo, logo antes da moldagem, isso é muito importante para a sua cimentação, para você não chegar lá no dia da cimentação e você tenha ao mesmo tempo vários tipos de substratos diferentes, onde cada um tem um tipo de condicionamento diferente para você aplicar o adesivo e depois usar o cimento. Agora, em relação à prótese, que é o que eu queria falar realmente nesse vídeo, você pode cimentar basicamente hoje com resina, com cerâmica e com metal. Vou cortar fora o metal, resina ou cerâmica. Quando a gente fala de cerâmica, a gente tem vários tipos de cerâmicas diferentes. Você tem a cerâmica feldspática, tem a cerâmica com reforço de leucita, tem o de silicato de lítio, o MX, tem com reforço de fluorapatita. Tem vários tipos de cerâmicas diferentes, ainda tem a zircônia, e cada um desses tipos de cerâmicas ou materiais semelhantes à cerâmica, no caso a zircônia, você tem um tipo de condicionamento diferente. E a resina você também tem opções, você tem tanto a resina composta de consultório, que você pode fazer um onley ou uma coroa com ela, e você também tem essas resinas modificadas de consultório, que geralmente fazem elas fresadas, que tem reforço de cerâmica, reforço de alguma coisa, não sei lá. E é justamente delas que eu quero falar com vocês, porque geralmente gera muitas dúvidas em como que você vai condicionar essa peça para poder fazer a cimentação. Porque quando falam que ela tem um reforço cerâmica, muitos dentistas acham que tem que fazer o condicionamento dela igual faria de uma cerâmica. Algumas cerâmicas, quando você vai fazer o condicionamento com ácido fluorídrico, você precisa utilizar um ácido fluorídrico mais concentrado por mais tempo, outras menos concentrado com menos tempo. Mas eu não quero entrar nesse mérito agora, não. Eu quero entrar no mérito justamente dessa resina modificada por cerâmica. O que acontece? Quando você vai condicionar uma cerâmica, você tem a cerâmica basicamente formada por dois componentes, que é uma matriz vítrea e o seu reforço, que é o leucita, hidroxapatita, fluorapatita e o tifoita. E esse reforço, ele não é condicionável. O que é condicionável é a matriz vítrea. Então, quando você bota o ácido fluorídrico, você corrói a matriz vítrea, criando os espaços necessários, né, a retenção necessária para entrar o silano depois, reter ali para fazer a adesão. No caso da resina, você não tem matriz vítrea.
O que é colocado de reforço são os cristais. Os cristais não são condicionados. Então não adianta você aplicar ácido fluorídrico na sua resina, que não vai fazer diferença nenhuma. O que você tem que fazer é criar retenção nessa matriz de resina, corroer essa matriz de resina para criar retenção nela, e os cristais de cerâmica que tem ali para reforçar, isso não tem influência nenhuma nesse condicionamento, não está ali para isso. Então como que você vai fazer essa retenção? Com o jateamento, porque ele não é sensível ao ácido fluorídrico, ele não é sensível ao ácido fosfórico. Esses dois não conseguem criar retenção na resina. Então você precisa do jateamento de óxido de alumínio direto nessa parte interna para criar essa retenção. Depois de criar essa retenção, aí você tem que limpar essa peça, que você pode fazer dentro de um vidrinho com álcool, no ultrassom daquele de limpar material. Isso você vai deixar ali por 5 minutos no vidrinho com álcool, isso vai limpar a peça, ou você pode fazer um esfregaço com ácido fosfórico. Aí depois se aplica o silano. O silano, ele retém mecanicamente nessas retenções que você fez na resina composta e depois quimicamente ele vai interagir com o seu cimento resinoso. É isso que acontece. Agora esquece esse negócio de aplicar ácido fluorídrico na sua resina porque ela tem reforço de cerâmica, que não adianta porcaria nenhuma. Entendeu isso agora? Então aproveita, já clica num desses 2 vídeos que o YouTube colocou aqui para você e eu te vejo na próxima, te dando mais dicas aí para você usar no consultório. Valeu!